Como é que a gente vai descobrir se o tratamento está dando certo? Primeiro, né, se o tratamento está dando certo, o paciente vai melhorando os sintomas do câncer. Exemplo, vou dar um exemplo aqui de um câncer gástrico ou de um câncer coloretal. Vamos dar um exemplo aqui de tumor gastrointestinal, que eu trato bastante também. Exemplo, paciente com câncer gástrico, está com uma dor no estômago, começa a fazer a quimioterapia e começa a melhorar a dor do estômago. Então, aqui, um dos primeiros sinais onde a gente nota que o tumor está melhorando, é um sinal clínico. O paciente começa a melhorar os sintomas. Um outro sinal frequente que eu costumo ver na prática é o paciente começa a ganhar peso. Então, a gente tem aquele paciente que tinha feito um diagnóstico, que aqui a gente está dando o exemplo de um tumor gastrointestinal, que por algum motivo estava perdendo peso, a gente começa a fazer o tratamento de quimioterapia, ou quimioterapia associada à imunoterapia, ou terapia-alvo, né? Porque hoje a gente tem a oncologia de precisão, hoje a gente está na era da medicina personalizada, e o paciente começa a ganhar peso. Isso é um sinal muito positivo. Um outro sinal, às vezes o paciente estava com perda de apetite e o apetite começa a voltar, né? E é até um medo que os pacientes têm. Doutora, mas eu estou muito fraco, como é que eu vou aguentar uma quimioterapia? Então, gente, a quimioterapia certa, na medida certa, na hora certa, pode fazer o apetite do paciente voltar. E esse também é um dos sinais de que o tratamento do câncer está funcionando. Esses sinais costumam ocorrer aí depois do primeiro mês de tratamento. Então, você não vai fazer a quimioterapia e no outro dia você vai estar melhor. Não funciona assim. A quimioterapia demora mais ou menos de 15 a 30 dias para começar a trazer os efeitos benéficos aí no estado clínico do paciente. Então, a gente tem essas primeiras melhoras aí, né, a partir, a gente fala aí de 15, 30 dias. Uma outra melhora muito evidente que eu me lembrei aqui para contar para vocês, no caso de pacientes com câncer de ovário, pacientes que têm ascite, a gente nota a ascite diminuindo, né? No caso de câncer de mama, por exemplo, a gente pode notar o tumor da mama diminuindo. Então, a gente tem sinais clínicos. E aí vocês me perguntam, tá bom, doutora, mas como é que eu vou ter certeza que o tumor parou de crescer? Aí vai precisar fazer exames de imagem. E aí pode ser exames de imagem comuns, como tomografias, pode ser ressonância, pode ser PET scan. Mas é importante que seja aquele mesmo exame que você fez no início, antes de começar a quimioterapia. Então, aqui eu já falei uma outra coisa importante para vocês. Antes de começar a quimioterapia, a gente precisa de exames baseline. Exames para servir como parâmetro. Exames de imagem que vão falar o tamanho que o tumor estava, porque aí a gente vai repetir esse exame de imagem algum tempo depois, e através, então, da comparação do mesmo tipo de exame de imagem, eu vou saber se o tumor parou de crescer, né? Então, às vezes, é muito impreciso quando a gente compara exames de imagem diferentes. Isso acontece às vezes na prática. O paciente fez uma tomografia antes de iniciar a quimioterapia, e aí depois eu peço um PET scan e quero comparar a tomografia com o PET scan. A comparação não vai ser tão exata. Então, é importante que, às vezes, o exame seja o mesmo para a gente ter um parâmetro mais ajustado. Mas, então, esse exame vai ser pedido quando? De 2 a 3 meses depois do início da quimioterapia. Aí tá bom, depois de quantos ciclos? Aí depende do protocolo de quimioterapia que eu estou utilizando. Então, o paciente começou a quimioterapia, dependendo da gravidade do caso, eu vou repetir os exames de estadiamento, os exames de imagem, em 8 semanas, 2 meses. Ou eu posso esperar mais um tempinho,
e repetir os primeiros exames de imagem em 12 semanas, 3 meses. Então, de 2 a 3 meses, o ideal é que a gente já repita os exames de imagem para saber se o tumor parou de crescer. Eu já vou ter evidências clínicas disso, como expliquei para vocês. Eu posso já ter evidências no exame de sangue, porque aí eu posso começar a notar melhoras também no exame de sangue. Por exemplo, posso notar melhoras no marcador tumoral, posso notar melhoras no fígado, se o paciente tinha algum comprometimento do fígado, e por último, eu vou notar a melhora radiológica, por isso que é o último exame que a gente pede, e por isso que tem que esperar um tempinho para pedir. Né? O ideal é esperar pelo menos 8 semanas para pedir o primeiro exame de imagem. É óbvio, gente, que isso não se aplica para todos os pacientes. Tem pacientes que têm determinadas urgências oncológicas que a gente vai precisar repetir o exame antes. Né? Mas, quando possível, esperar no mínimo 2 meses. E aí vem a pergunta: ah, tá bom, doutor, eu fiz a tomografia e aí os tumores estão do mesmo tamanho. Quer dizer que o tratamento não deu certo? De forma alguma. Se o tumor está do mesmo tamanho e ele vinha crescendo e eu fiz um tratamento oncológico que fez o tumor parar de crescer e não espalhou mais, significa que o tratamento está funcionando. Então, mesmo que você descobriu um câncer, né, e metastático ou não, mas aqui esses exemplos eles se aplicam muito, muitas das vezes em casos de pacientes que têm câncer metastático, e aí tá lá, metástases no fígado, no pulmão, fez a tomografia e repete a tomografia 3 meses depois, os tumores continuam lá do mesmo tamanho. Aí pacientes familiares chegam tristes na consulta. Fala, doutor, o tratamento não funcionou. Eu falei, nada disso. Né? A gente compara um exame com o outro, tem que ser um exame de qualidade. Se for uma tomografia, tem que ser um exame com contraste. Se o paciente não puder usar contraste, tem que ser uma ressonância. Em alguns casos, eu uso o PET scan quando está disponível. E aí eu vou avaliar, né, o paciente, a clínica, o exame de sangue e a imagem. Se o exame de imagem está com o tamanho exatamente igual e o tumor não espalhou para nenhum outro novo órgão, se eu não tenho nenhuma outra lesão nova e o tumor está o tamanho exatamente igual, deu certo o tratamento, sim. Aí o paciente fala, mas eu esperava mais, doutora. Eu falo, comemore esse primeiro resultado. Comemore essa pequena vitória, porque o tumor vinha crescendo, não vinha? Né? Aí eu converso com o paciente, o tumor vinha crescendo, não vinha? Então a gente fez o tratamento fez o tumor paralisar. Né? Então, essa é uma das respostas positivas. Quando o tumor para de crescer, e ele pode estar do mesmo tamanho que o anterior, né? E ele então estabiliza. Aí eu tenho, né? Isso é chamado de doença estável na oncologia. Eu tenho outras possibilidades de respostas ao tratamento? Sim. E aqui eu vou explicar para vocês quais são as outras. A gente tem também a possibilidade do tumor diminuir. Mas aqui eu quis trazer para vocês a primeira situação onde pode ocorrer um controle da doença sem o tumor diminuir. E que isso não significa que o tratamento falhou, mas que isso significa também o sucesso do tratamento. E eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso. E que às vezes olhavam um exame pós-quimioterapia e o tumor estava do mesmo tamanho, achava que a quimio não estava fazendo efeito. E sim, ela está fazendo efeito, paralisando o tumor. Mas, como digo, o segundo tipo de resposta pode ser, então, a redução do tumor. A redução completa ou a redução parcial. O que a gente tem de mais comum na prática clínica e na literatura, aqui eu estou falando de tumores metastáticos, né, de forma geral, são respostas parciais, onde o tumor pode reduzir 30%, 40%, até 50%, né, mas isso eu estou falando de forma geral. Então, quando o paciente começa a quimio, depois de 2, 3 meses, faz os exames de reestadiamento, pode haver uma redução do tamanho do tumor. Isso também significa que o tratamento está dando certo. E a gente pode ter um terceiro tipo de resposta, que esse eu sei que é o que todos os pacientes desejam, mas assim, todas essas respostas que eu falei aqui são boas, porque o importante é que a gente tenha o controle da doença, né? E a gente pode ter até uma remissão radiológica completa.
o tumor pode sim desaparecer dos exames radiológicos, mas isso pode levar um tempo. Pode ser que isso não aconteça nos primeiros 2, 3 meses. Pode ser que isso leve alguns meses para ocorrer, né? Mas a gente tem, então, 3 tipos de respostas principais aos tratamentos oncológicos, né, que é o controle de doença, que chama de doença estável, a resposta parcial, quando existe uma redução parcial do tumor, e a remissão radiológica completa, né, quando a gente tem que o tumor desapareceu do exame de imagem. Então, a forma que a gente tem para saber se um tratamento de câncer está dando certo ou não, a gente precisa associar sempre o exame de imagem com a clínica do paciente, com o exame de sangue. Mas aí, para a gente ter certeza mesmo, vai ser com o exame de imagem. E aí é dessa forma que a gente vai ficar sabendo se o tratamento está dando certo e se o tumor parou de crescer. Vou pedir que vocês que entenderam, deixem aqui um like. Vou pedir que vocês que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal. Vou pedir que vocês compartilhem esse conteúdo nos grupos de pacientes que vocês participam. Através dessas informações, nós podemos levar esperança e conhecimento às pessoas com diagnóstico de câncer. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, eu cuido de pacientes com câncer desde 2013. Eu atendo presencialmente em São Paulo, em 2 consultórios. Um deles fica na Vila Mariana e o outro fica em Moema. No consultório de Moema, que na verdade é uma clínica oncológica, nós fazemos os melhores tratamentos existentes no mundo para o câncer. Lá na clínica, a gente faz quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, hormonioterapia. Então, vai ser uma grande honra ter vocês fazendo tratamento aqui comigo em São Paulo. E eu também atendo pacientes através da telemedicina, pacientes que estão em todo o Brasil, em todo o mundo. Tenho atendido muitos pacientes de outros países, né, brasileiros que moram em outros países, ou até mesmo portugueses que moram em outros países. Então, é muito interessante o que a telemedicina, né, essa telepropedêutica, nos possibilita hoje, né, levar a medicina de qualidade, a oncologia de precisão para todos os cantos do mundo.